A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os amados irmãos. Amém? Desejo a todos uma excelente semana, onde a presença, a graça, o amor, o favor, a misericórdia, a direção, a instrução do Senhor seja com vocês. Que todos nós possamos desfrutar dessa doce presença e por ela ser guiada pela presença doce do amigo Espírito Santo. Que esta presença nos oriente em toda e qualquer decisão. Que nós não venhamos a fazer nada sem antes consultarmos a Deus em oração. Sem antes buscarmos a presença deste Pai que é fiel e que deseja o melhor para mim e para você. Amém, amados? Aqui quem vos fala é a irmã Milene, trazendo-lhes o café espiritual. E eu convido a todos para que juntos façamos a leitura da palavra do nosso Senhor, que se encontra aqui no livro de Atos. Estaremos lendo o capítulo de número 3 e o versículo de número 6, que nos diz assim: Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o Senhor pela porção gloriosa da sua palavra, por essa palavra viva, por esta palavra eficaz, por esta palavra penetrante, por essa palavra que é digna de toda aceitação, por esta palavra que é fiel, que transforma e restaura vidas. Amém, meus amados irmãos? Nós vemos aqui que se trata do momento em que Pedro e João estavam indo orar. Pedro e João estavam indo ao templo para orarem. E ali ele vai se deparar com uma situação onde estavam levando um coxo de nascença. E ele se punha ali à porta do templo, chamada Formosa, porque ali ele ficava esmolando. Nós sabemos, quando nós vamos estudar um pouco mais profundo a história daquela época, a história e contextualizando tudo o que a Bíblia vem nos trazendo, levando para entender melhor, sabemos que as pessoas deficientes, que tinham uma deficiência física, elas precisavam ir esmolar, porque naquela época não existia previdência social. Então, se as pessoas elas tinham algum problema físico, ou até as viúvas, elas não tinham quem o amparasse. Se porventura alguém ficasse viúva e não tivesse um filho, ela precisava ir pedir para poder se manter. Assim eram os deficientes físicos, além de receberem um preconceito da sociedade, porque eles achavam que se alguém nascesse com uma deficiência, aquela pessoa havia nascido levando sobre si uma maldição da parte do Deus Todo-Poderoso. Então nós vemos aqui que acontece no momento em que Pedro e João, eles estão indo para o templo orar. E ali, aquele homem está ali pedindo esmola, solicitando uma ajuda. E Pedro, cheio do Espírito Santo, um homem que havia no capítulo 2, capítulo anterior, um homem que havia anunciado o evangelho e 3.000 pessoas se renderam, 3.000 pessoas ali aceitaram, confessaram o nome do Senhor. Pedro vem de um momento onde ele presencia o Pentecostes, Pedro vem de um momento onde batiza pessoas, Pedro vem de um momento onde ele anuncia a palavra de Deus e a palavra vem com a sua eficácia, surtindo efeito, gerando conversões, arrependimento, vidas sendo restauradas. Pedro, um homem transformado pela ação de Deus, pelo encontro que ele realmente teve profundo com o Senhor. Ali Pedro diz para aquele homem: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, aleluia, ele pode declarar para aquele homem: isto eu te dou. Pedro, naquele momento, ele dá para o homem aquilo que ele tinha de melhor. Pedro, ele oferece naquele momento àquele homem o tudo da vida dele. Ele oferece Jesus Cristo. Ele clama em nome de Jesus para que aquele homem se levante daquele momento de miséria, daquela situação dolorosa, daquela situação de humilhação. Pedro declara o poder do nome de Jesus para a restauração da vida daquele homem. Pedro, no momento que ele declara com fé, com confiança, esperando no Deus de milagres, e ali o Senhor
Senhor opera através da vida de Pedro, porque a glória não foi para Pedro, a glória é do Senhor, mas nós entendemos que como servos de Deus, nós devemos viver para a glória daquele que nos salvou. Pedro lança sobre aquele homem uma palavra de fé, uma semente de fé, e aquele homem é levantado daquela situação, daquela prostração, e aquele homem vai desfrutar de uma vida nova. Pedro, usado por Deus, traz um milagre para a vida de um coxo de nascença. Aquele homem não era deficiente porque algo lhe acontecera durante os dias da vida, não. Aquele homem nasceu daquela forma. E Pedro traz sobre a vida dele o poder que há no nome de Jesus. Meus amados irmãos, vocês que estão ouvindo a palavra de Deus através do café espiritual, eu não sei onde está chegando este áudio, você que está reproduzindo, eu não conheço a sua vida, não sei dos seus dias, nem não conheço as suas necessidades. Mas eu entendo algo que a palavra de Deus traz de forma muito clara para mim e compartilho com você. Nós precisamos entender que como servos e servas do Senhor, nós precisamos viver para o louvor da glória do seu nome. Foi para isso que o Senhor morreu naquela cruz, para nos conceder a salvação, a vida eterna, e que, consequentemente, o meu viver e o seu reflitam a manifestação da glória de Deus. Aquilo que ele fez por mim, ele se doou por mim, e agora ele quer, através de mim, me usar para que o nome dele alcance outros e seja glorificado. E eu preciso compreender que quando eu sou agora alcançada pela graça, pela misericórdia e pelo perdão de Deus, eu tenho a tarefa de levar outros também a alcançarem este mesmo perdão, esta graça e essa misericórdia. Pedro ofereceu para alguém que estava enfermo fisicamente a cura através do nome de Jesus. E aquele homem foi curado das suas dificuldades físicas. Agora eu te pergunto, o que você tem oferecido para os enfermos que você conhece? O que é que você tem ofertado para aqueles que estão próximos a você e que precisam conhecer Jesus? Aqueles que estão próximos a você e talvez já ouviu falar de Jesus, mas ainda não conheceu alguém que tenha o testemunho realmente de Jesus na sua vida. Porque aquele homem foi impactado pela autoridade que havia sobre a vida de Pedro, a autoridade de Cristo sobre a vida dele. A vida daquele coxo foi transformada a partir do momento que Pedro lança sobre ele a semente da fé, a semente do nome de Jesus. Nós somos responsáveis para levarmos Cristo até outros. Nós somos responsáveis por levarmos o evangelho ao conhecimento de todos. Nós somos responsáveis por levarmos a cura à vida das pessoas, seja ela cura física, espiritual, emocional, seja qual for a área, porque o nome de Jesus tem poder para operar milagres. Amados irmãos, existem pessoas do nosso lado que estão feridas, machucadas, destruídas, pessoas que sofrem pela humilhação, pela rejeição, pessoas que foram esquecidas, abandonadas, pessoas que precisam de uma palavra de fé e precisam ver em nós um testemunho vivo da presença bendita de Jesus, para que eles tenham agora um sentido para viver. Pessoas que tentam constantemente tirar sua própria vida porque passam por dificuldades amorosas, por uma dificuldade na área da família, pessoas que não têm saída, que acham que a vida acabou, que não tem mais sentido. O Senhor nos convida para que eu e você venhamos levar a pessoa bendita de Jesus ao conhecimento desses, para que eles possam desfrutar e entender que em Cristo há vida eterna, aleluia, a vida com abundância. Você é responsável por levar a pessoa de Jesus ao conhecimento de todos que estão ao seu lado, seja eles seus parentes ou não. Através do meu testemunho, através das palavras que saem dos meus lábios, através da minha meditação diária, através da minha conduta, eu posso levar cura a outras pessoas. Pessoas podem ser impactadas. Muitas vezes nós falamos muito e vivemos tão pouco. Muitas vezes falamos
tanto a respeito de Jesus, mas nós não refletimos a pessoa de Jesus nas nossas ações. É muito fácil amar quem nos ama, é muito fácil retribuir o bem a quem nos faz bem, mas o Senhor nos convida a amar e retribuir o bem a aqueles que nos perseguem, aqueles que nos ferem, aqueles que nos maldizem, aqueles que tentam ver o nosso fim. O Senhor nos convida neste dia a termos atitudes que venham a impactar as pessoas, transformar a vida das pessoas, para que as pessoas possam olhar para nós e ver o resplandecer, aleluia, da glória do Senhor. O que é que você tem ofertado às pessoas? Você tem ofertado vida, restauração, transformação, cura? Se você não abrir a sua boca através das suas práticas diárias, você tem levado vida às pessoas? Porque os holofotes do mundo estão sobre os cristãos. Os holofotes, os olhos daqueles que não conhecem a Cristo estão sobre aqueles que dizem que o conhecem. Então, a nossa maneira de agir, de responder, as nossas ações, elas estão sendo examinadas pelo mundo. Será que a minha conduta, todo o meu ser, ele tem refletido a glória do Senhor? Não por palavras apenas, mas eu pergunto, nas minhas práticas diárias. Você tem autoridade no nome de Jesus para levar Jesus e para anunciar o evangelho àqueles que estão doentes, cativos, oprimidos, desamparados? A sua prática, ela condiz com o que você fala? Aleluia! A coerência com as palavras, com a sua atitude? Amados, façamos uma reflexão, porque hoje o Senhor nos convida a termos uma vida nova. Amém, meus amados? Vamos orar, vamos pedir e também vamos agradecer a este Deus que muda a história. Aleluia! Este Deus que mudou a vida do coxo, ele hoje pode mudar a minha e a sua vida, basta nós querermos. Muitas vezes as nossas debilidades, elas não são físicas, elas são espirituais e precisam ser tratadas pela pessoa maravilhosa e bendita de Jesus. Oremos, aleluia! Maravilhoso, grandioso e poderoso Deus. Pai, quero te louvar, quero te bendizer, quero enaltecer, engrandecer, Senhor, o teu santo nome, porque só tu és digno, só tu és o Deus todo-poderoso, não existe outro semelhante a ti, não existe outro digno de ser adorado, exaltado, porque tu és, meu Pai, só tu és, aleluia. Pai, diante da tua presença, com um coração grato, Senhor, eu quero te suplicar por cada amado ouvinte da tua palavra. Senhor, leva a cura, Senhor, leva a libertação, restauração e transformação. Deus, tu sabes qual a área das nossas vidas que precisam ser transformadas, que precisam ser curadas por ti. Deus, nos ajuda, Senhor, a refletirmos a tua glória. Nos ajuda, Senhor, a usarmos de exemplo a vida de Pedro, aquele homem cheio da tua presença, aquele homem que através de proclamar o teu nome pôde trazer uma vida nova para aquele coxo, para aquele homem que estava enfermo fisicamente, Senhor. Mas quantos estão próximos a nós, Senhor, que estão precisando de uma palavra de cura, de restauração, uma palavra de fé, e quantas vezes nós não temos autoridade porque a nossa vida não condiz, Senhor, as nossas práticas não condiz com as nossas palavras. Ô Senhor, na autoridade do teu nome eu te suplico hoje, onde quer que chegue este áudio, que vidas sejam alcançadas, transformadas e libertas pelo poder do evangelho, em nome de Jesus, aleluia. É tudo o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus, crendo na vitória, aleluia, louvado seja Deus, amém.